Muito bem, pessoal, professor Rogério Santos aqui. Vamos resolver mais exercício? Vamos ver aí como é que fica agora a situação, tá? A gente tem uma questão aqui sobre classificação de movimento progressivo, movimento retrógrado. Só para lembrar, rapidamente, antes de entrar na resolução do problema, o movimento progressivo é aquele em que as posições que o móvel ocupa vão aumentando, ou seja, ele vai se afastando da origem, ou seja, do ponto a partir do qual ele começou a se movimentar conforme o tempo vai passando. Então, se ele for, a gente está analisando o movimento, se o objeto está ficando cada vez mais longe de sua posição inicial, onde ele iniciou o movimento, a gente vai dizer que esse daí é movimento do tipo progressivo. Agora, quando o móvel ele se aproxima da origem da trajetória, na verdade, até melhor falar assim, quando ele está se aproximando da origem da trajetória, o número que representa a posição desse móvel esses números eles vão se reduzindo, vão diminuindo. E aí a gente diz que o movimento ele é retrógrado, tá? Então, com base nisso a gente vai resolver esse problema aqui, mais os nossos conhecimentos sobre funções, né? Então vamos ler o enunciado. O gráfico abaixo representa o movimento de um móvel com velocidade constante. Marque a alternativa em que a função horária para essa reta e a indicação correta do tipo de movimento. Então, a gente tem o gráfico aí, né? A gente vai ter que determinar a função horária para esse gráfico e classificar esse movimento. Então, vamos lá. Pessoal, olhando para o gráfico, vocês observam que isso daí é uma reta. Bom, no gráfico S de posição por T de tempo, quando o gráfico é uma reta, a gente tem um movimento uniforme, ou seja, um movimento de velocidade constante. E aí, a expressão, a fórmula, a equação que representa essas mudanças de posição é desse tipo aqui, ó, S igual a S0 mais VT. Agora vamos acompanhar. Para a gente determinar essa função horária, a gente vai ter que descobrir aqui o valor do S0, que significa posição inicial, e do V, que significa velocidade. Aqui a velocidade é constante. S0, pessoal, é determinado assim. Você vai olhar no gráfico, onde é que essa linha do gráfico aqui, ó, passa no eixo vertical? Olha, ela passa por aqui, ó, ela parte aqui do ponto 4 metros. Então essa aqui é a posição inicial. O móvel estava nessa posição quando o movimento dele passou a ser analisado. Portanto está aqui, ó, S0 é igual a 4 metros. Agora a gente tem que calcular a velocidade desse móvel. Lembrando que se o movimento tem velocidade constante, essa velocidade é sempre igual à velocidade média, que a gente calcula assim, ó, olha aqui, ó, Vm igual a ΔS sobre ΔT. Dessa forma a gente calcula a velocidade média. Pessoal, a gente vai precisar então do ΔS, ou seja, a distância percorrida, e do ΔT, que é o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, olhando aqui no gráfico, eu vou destacar aqui, ó, essa figura aqui, ó, esse triângulo aqui, tá? Então, repara que essa base aqui do triângulo vai do 0 até o 2. Então, mede 2 unidades. Essa outra parte vermelha aqui representa a variação na posição. Então, repara aqui, ó, que quando estava aqui embaixo, nesse ponto aqui, a posição era 4 metros. Depois, com o passar do tempo, nesse instante de tempo, 2 segundos, a posição passou a ser 14 metros. Então, esse pedaço do gráfico aqui vai do 4, que está aqui embaixo, até o 14, tá? Então, vamos lá. Eu preciso do ΔS, mas o ΔS, se o móvel estava na posição 4, fui para a posição 14, quanto é que ele andou? 10 metros, né? 14 menos 4, 10 metros. Então, no lugar do ΔS, botei o 10 aqui. Embaixo é o tempo, olha, o tempo é do 0 até o 2 segundos. Então, o tempo que ele gastou foi 2 segundos, que está aqui embaixo. Dividindo 10 por 2, você vai encontrar 5 metros por segundo. Então, a gente acabou de encontrar o que a gente precisava para escrever a função horária da posição. Já sabemos que o S0 vale 4 metros, vimos diretamente aqui no gráfico, por onde essa linha passa. E descobrimos agora a velocidade, aplicando a expressão da velocidade média aqui, ó, na figura aqui. Portanto, a nossa posição inicial vai ficar, ou melhor, nossa função horária vai ficar S igual a 4 mais 5T.
tá bom? Eu fiz assim, no lugar do S0 eu coloquei esse 4 e no lugar da letra V eu botei esse 5 aqui. Beleza, então aqui a gente repara até, né, pelo problema que vai ser ou a letra D ou a letra E. É a única que vai contemplar essa equação que a gente encontrou. Mas a gente ainda precisa definir se o movimento ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Então é o seguinte, para a gente determinar isso, um detalhe, pessoal, esqueci de falar, esse trecho aqui é o ΔS e esse pedaço aqui é o ΔT, tá bom? Só falando rapidinho aí para agregar o cálculo da velocidade média, mas eu já estava falando da classificação do movimento. Pessoal, olha só, repara o seguinte, no instante de tempo 0 segundos, o móvel estava na posição 4, então digamos que o movimento dele começou aqui, ó, nessa posição 4 metros, é a posição inicial dele. Aí o tempo foi passando, no instante de tempo 2 segundos, onde que o móvel estava? Na posição 14 metros. Então, ele estava na posição 4 metros, foi para a posição 14 metros. Então, o que você acha? Ele se aproximou ou ele se afastou da posição inicial dele? Ele se afastou, correto? Ele se afastou, no caso até a gente sabe, ele se afastou 10 metros. Então, a posição dele progrediu. Ela foi, conforme o tempo foi passando, o móvel foi se afastando cada vez mais. Então, essa posição ela foi progredindo, aumentando. Saiu do 4, foi para o 14. Então a gente pode agora definir que a nossa resposta vai ser a letra E. A função horária que a gente calculou e o movimento ele é progressivo porque o móvel está se afastando da sua posição inicial, tá? A posição onde o movimento ele começou a ser analisado. Beleza, pessoal? Então tá aí mais um exercício resolvido para vocês, pessoal. Aproveitem e pratiquem bastante.